Amém. Graça e paz a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos um propósito no nosso coração de continuar fazendo esses vídeos para edificar a fé no coração dos nossos irmãos. Sei que a palavra de Deus tem muito mais a nos oferecer. Eu sempre peço que as pessoas leiam a palavra de Deus insistentemente. Quando você lê uma palavra que ela passou um pouco mais desapercebido, volte, leia de novo, medite nessa palavra, deixa Deus falar no seu coração. Quando a palavra de Deus adentra o nosso coração, a Bíblia fala que ela é luz para os nossos pés, então ela ilumina o nosso caminho. Nós vamos continuar falando sobre a fé, continuar falando sobre cura, em nome de Jesus. Hoje eu quero colocar, quando Jesus ressuscita um menino, ele tinha morrido e Jesus traz ele à vida. Olha que palavra maravilhosa a qual Deus vai nos entregar hoje, em nome de Jesus Cristo. Está lá em Lucas 7, versículo de número 11, em diante diz assim: logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que os levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Então, aqui tem mais uma porção, mais um texto que a gente vai analisar ele. Mas, em primeiro lugar, queria chamar a atenção dos irmãos. Olha o que diz o versículo de número 13. Diz assim, ó: ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Uma das coisas que muitas vezes sai da nossa percepção é a compaixão que Deus tem de nós. Às vezes a gente, ouvindo a pregação de muitas pessoas, a gente parece que Deus tem um chicote na mão, Deus tem uma cinta na mão, só esperando a gente cometer uma falha para depois pegar e começar a usar esse cinto em nós. Parece que uma falha que a gente tem gera um desagrado de Deus muito grande. E parece que Deus vem e sentencia a gente. Quando a gente vê as pessoas pregando dessa maneira, eu sempre aviso e falo para as pessoas: toma cuidado com esse tipo de pregação. Porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz que Jesus tinha grande compaixão. A palavra de Deus diz que Jesus tinha no coração dele uma compaixão muito grande. Se nós, por um instante, pensarmos em Deus, ele é todo-poderoso, onipotente, onisciente, poderoso. Um ser tão poderoso, ele olha para nós
e vê que nós temos a vida dificultada aqui nesse mundo. Ele sabe que é uma luta grande. Ele sabe que nós, para mantermos a nossa fé em dia, é uma tarefa que a gente tem que exercitar a nossa fé, tem que exercitar a nossa leitura na palavra. É um algo a ser conquistado todos os dias. E quando Deus olha para nós, Ele nos olha com grande compaixão. Deus não olha para nós com um olhar severo, com um olhar de castigo. Eu sei que muitos podem falar, Deus castiga aquele que ama, eu sei que muitos podem falar, mas castigar não é no sentido de afligir, mas sim castigar no sentido de ensinar, de trazer para perto. A palavra diz isso no original, essa palavra Deus corrige, Deus açoita aquele que ama, ela está trazendo para o lado de chegar perto e nunca de afligir, com castigo, com isso ou aquilo. Deus tem compaixão do homem. A prova da compaixão é que ele se fez homem para morrer na cruz. Essa é a maior prova de compaixão que ele tinha do homem. Então, antes da gente entrar propriamente na palavra, e eu acho que infelizmente esse aqui vai passar 2 minutos do tempo normal, mas eu preciso iniciar falando isso. Deus tem compaixão do homem. Deus não tem uma vara na mão dele pronta e preparada para açoitar logo no momento em que a gente falha e erra. Aí eu sei que Deus vai querer que a gente peça perdão, que a gente se reconcilie, tem tudo isso, mas não é imediatamente só ele vem para usar a vara sobre nós. Não, Deus tem compaixão. Então, dito isso, aí sim, agora eu vou entrar na palavra e nós vamos ver isso mais um pouco. Olha só, a palavra de Deus diz assim: logo depois Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Deixa eu dar uma parada. Filho único de uma viúva. Naquela época, ser viúva era terrível. Porque a única pessoa que tinha que te sustentar era o teu filho. Só que o único filho dela morreu. Então a cena é terrível. É uma cena terrível. Como outras tantas cenas terríveis que existem na vida de muita gente. Um câncer, uma doença autoimune, uma doença que leva a pessoa a um hospital, ficar internada lá. Às vezes uma UTI, às vezes sem esperança. Às vezes o médico já não sabe mais o que fazer. E tem muita gente, é uma situação muito difícil. E nessa situação muito difícil, Jesus é o único que pode fazer alguma coisa. E não é só o único que pode fazer alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa. Porque se ele não quisesse, eu quero que você preste atenção nessa palavra, para você ver, a viúva não pediu nada para ele. Ela não falou nada para ele. Olha só, vou só continuar, para a gente não perder o que a gente está lendo. Ó. O 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Ela não falou nada para ele. Ela já tinha aceitado aquilo já estava, mas ele quer fazer. Ele se importa. Ele quer mostrar o poder dele na sua vida. Ele quer que você receba aquela vitória. Olha só a vitória dessa mulher. Olha este milagre relatado na palavra do Senhor. Ela perdeu o único filho que podia redimir ela.
que podia cuidar dela, que podia trabalhar, ele ia crescer, ia casar, ia ter sua família, e a mãe dele ia sempre ser cuidada por ele. Essa é o que tinha na lei na hora ali, só que agora ele morreu, ela está sozinha, agora ela é viúva, não tem mais o marido e agora não tem o filho. É terrível a situação, é uma solução que não tem solução, não tem uma situação que não tem como resolver. Vou dar um exemplo para vocês, se chega para mim essa situação, e eu vivesse naquela época, tá? Naquela época onde a tradição dizia que a viúva estava numa situação complicada por causa da lei, né? Mas se eu tivesse lá, eu ia falar, tem o que fazer. Acabou. Porque depois, o que você vai fazer depois que uma pessoa morreu? Acabou, você não faz, o que você vai fazer? Nada. Então, eu quero que você se confronte com a situação dela, que era insolúvel, não tinha como resolver. E quantas soluções não tem como resolver? Que alguém que está ouvindo, pode falar assim, poxa, a minha situação não tem como resolver também. E tem. E tem. Por quê? Porque ele é movido de grande compaixão. Grande compaixão. Então Deus, quando olha para mim, para você, ele não olha com olhar de severidade, ele olha com compaixão. Aí olha o que diz a palavra, ao vê-la, o versículo 13, ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse, soltou a palavra. Soltou a palavra. A palavra de Deus, quando sai da boca dele, não volta para ele vazia. Soltou a palavra, já consolando ela, primeira coisa. Ei, o não chores aqui não é só uma palavra, não chora. O não chores aqui é o consolo de Deus para dar esperança. Para dar esperança, está dando a esperança para ela. A esperança é a primeira parte. O primeiro passo é a esperança, o segundo passo é a fé, o terceiro passo é receber. Ele está dando a esperança para ela, não chores. Se eu fico imaginando a viúva ouvindo aquilo e falando assim, não chora como? Meu filho morreu. E deve ter chocado mesmo, né? Deve ser um choque grande isso, porque você imagina, você tem uma pessoa que está morta ali na sua frente e ele está falando para não chorar. Ora, meu filho. 14. Chegando, se colocou a mão no caixão. E parando, os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Tem duas coisas antes da palavra ser dita aqui. E aí eu e você temos que aprender isso aqui, ó. Chegando, se colocou a mão no caixão. Ó, onde Jesus coloca a mão, a vida chega. Onde ele põe a mão, ó, e tira por um instante a morte desse menino. Coloque ali, ó, a morte da esperança, por exemplo. Coloque ali, ó, a morte de um casamento. Coloque ali qualquer coisa. Coloque ali uma coisa que morreu. Nesse lugar aqui, ó, onde ele colocar a mão, o negócio tem vida de novo. Segunda coisa que eu vou aprender aqui, ó. Parando os que o levavam. Vinha um cortejo, não vinha? Para. Isso aqui não tem razão de ser. Isso aqui não pode ser mais. Isso aqui não pode acontecer. Cortejo é para morto. Eu já acabei de falar para ela que ela não deve chorar. Então olha bem o sinal que ele deu. Olha o sinal que muitas vezes a gente tem na nossa vida. Uma palavra, não chores. Foi só uma palavra, não chores. Esse não chores é o quê? É a condição que ela estava de choro, para ela sentir uma condição que ela não devia mais chorar. Como é que eu vou sentir uma condição de não chorar se meu filho está morto? Ele vai falar agora aqui, ó. E disse ao menino, ó, jovem, a ti te digo, levanta. Olha para você ver, ele fala para um morto, jovem. Está falando para ele, mas ele não está morto. Morto fica para o mundo. Para Deus, se ele quer pôr a vida, ele põe. Com compaixão, a compaixão moveu o Senhor para olhar para ele e falar, jovem, levanta. Ponto. Olha só, desde lá do não chores. Não chores, é a primeira coisa que ele falou. Depois ele vem e põe a mão no caixão.
Depois ele para o cortejo, quer dizer, aquela lamúria que tem, aquele, ai, não vai dar certo. Ai, a Sara está aqui comigo, a Sara já frequentou muito hospital porque ela é enfermeira. A cena que circula o doente é a cena da morte. Ele olha para os parentes, está todo mundo desesperado, tá todo mundo, vai morrer. Dá para entender? Você tenta procurar alguma coisa que te dê força, mas você não acha, é só tristeza. Para. Tem que parar. Tem que parar. Fala aqui na igreja, eu costumo falar uma outra assim, ó. Você está muito agitado no vendaval, tá aquele negócio... A primeira coisa para você sair desse problema é para. Acalma, você vai para oração, vai para um lugar onde só fica você, faça alguma coisa para você ficar no sossego, para você acalmar a cabeça. A Bíblia fala no livro de Salmos que Deus faz o caminho no meio do furacão. No meio do vendaval, Deus faz o caminho. Tá lá, para. Então, ó, não chores. 2, pôs a mão. 3, para. Isso aqui não tem razão de ser. Isso aqui não tem razão de ser. Aí fala pro problema, fala pro jovem, levanta, o problema está resolvido. Aquele pessoal do cortejo lá que estava carregando o morto falou, ixi, o que esse rapaz está falando? O menino está morto. Quando a gente quer receber um milagre, a gente tem que aprender uma coisa. Não importa o que os outros falam. Você não pode se importar com o que os outros falam. Se for pelos outros, não vai andar. Se importe com o que Deus falou. Se importe com o que Deus falou. Porque a partir do momento que Deus fala que uma bênção vai chegar até você, vem um monte de inimigo falar para você que você não vai receber. Vem um monte de gente para falar para você que você não vai receber. Não me importa, eles vão falar lá do outro lado, lá longe, porque aqui não pode chegar, aqui só pode chegar a palavra de Deus, eu só aceito a palavra de Deus. Então, versículo 14, para a gente só ler e continuar. Chegando, se colocou a mão no caixão e parando os que o levava, disse, jovem, a ti te digo, levanta. O rapaz assentou-se e começou a falar. Olha lá, começou a falar. Imagina o espanto. Imagina o espanto. Agora volta para o coração daquela mãe. Ela saiu da casa dela com um problema, cara. Grave. Não era um problema pequeno. Era um problema grave. Era um problema sem solução. Ela não saiu com um probleminha pequeno. Ela saiu com a morte do filho dela, carregando o filho dela para ser enterrado. Não é um problema pequeno. Jesus, movido de grande compaixão, levantou aquele menino dentro do caixão. Tem que ir rapidamente, porque meu tempo, senão vai ficar muito longo, ó. Todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu não vou ficar falando todas as partezinhas, não, mas Deus visita o seu povo, sim. Pode confiar em Deus que a situação pode estar difícil. Deus resolve. Deus resolve. O problema da situação difícil está num lugar só. A multidão em volta que fica lamentando, que fica desconfiando, que fica fazendo um cenário de morte. Não. Só o que Jesus fala. O que ele falou? Para mim não chorar, não vou chorar. Sei lá o que vai acontecer, eu não vou chorar. Aí Jesus põe a mão, deixa ele pôr a mão. Ele tem que parar esse vendaval, tem que parar essa lamúria, essa multidão carregando um morto, tem que parar isso aí.
O que a multidão quer é fazer o enterro. É isso que a multidão quer. Deus quer a vida. A ti te digo, menino, levanta. Seja qual for a situação que nós estivermos passando, Deus pode nos socorrer em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, que Deus vai nos socorrer em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra em nome de Jesus, meu Deus. Te peço agora, ó Pai, se existe um problema de difícil resolução, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos na tua compaixão, cremos na força do teu poder e no nome de Jesus, Pai, desfazemos esse mal que se coloca, em nome de Jesus, a morte sai e a vida chega, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de agora você recebe a vida de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amém.